Sabe aqueles pequenos hábitos do dia a dia? Aquilo que a gente come e o jeito que dorme, a primeira coisa que se olha pela manhã. Parecem coisas pequenas, né? Sem muita importância. Mas e se tudo isso fosse, na verdade, um mapa? Um mapa que revela, sem que a gente perceba, o verdadeiro objeto da nossa adoração. Nesta análise, a gente vai a fundo nessa conexão, essa ligação poderosa entre os nossos rituais cotidianos e os compromissos espirituais mais profundos. Para a gente começar, vamos voltar para um mistério bem antigo, a história do jovem rico, lá em Mateus 19. Pensa só, o rapaz era bom, era moral, conhecia as escrituras de cabo a rabo e, de verdade, ele queria seguir Jesus. Mas, na hora do vamos ver, ele simplesmente não conseguiu. Ele foi embora, triste. E a pergunta que vai guiar toda a nossa jornada aqui é, por quê? O que foi que realmente o impediu? Então, aqui está o nosso roteiro. A gente começa com o dilema do jovem rico, para depois entender por que, no fundo, somos aquilo que adoramos. Na sequência, a gente mergulha na guerra moderna pela nossa atenção, depois vê a relação entre o nosso corpo e a nossa alma, e, por fim, a gente chega na batalha dos hábitos, com alguns passos bem práticos. Ok, vamos mergulhar nisso. O que foi que aconteceu de verdade com aquele jovem? A resposta não está na cabeça dele, está no coração. Olha só, o problema dele não era falta de informação. Conhecimento ele tinha de sobra. A questão toda era a orientação do coração. E é por isso que Jesus meio que ignora o cérebro dele e vai direto ao ponto. Não no que ele sabia, mas naquilo que ele amava. Quando Jesus pede para ele vender tudo, ele está, na verdade, fazendo um diagnóstico, um raio-x preciso do verdadeiro centro da vida daquele rapaz, as suas posses. E aqui está o ponto crucial da história. Ele não foi embora porque Jesus pediu o dinheiro. Ele foi embora porque ele descobriu que o dinheiro era o dono dele. Aquelas posses eram o ídolo que ocupava o lugar de Deus no coração. A identidade dele não estava em Deus, de jeito nenhum. Estava naquilo que ele tinha nas mãos. Agora, para a gente entender por que essa história é tão universal, a gente precisa pegar dois conceitos-chave que explicam a nossa natureza mais fundamental. O primeiro é cosmovisão. E isso não é só um conjunto de ideias, sabe? É um compromisso, uma orientação fundamental do coração. É a fonte de onde brotam todos os nossos desejos e as nossas ações. E não funciona como um par de óculos que se pode tirar. É mais como os próprios olhos. A gente enxerga o mundo através dela, o tempo todo. O segundo conceito é a ideia do homo adoremus, ou seja, o ser humano que adora. A nossa essência não é só pensar, é adorar. A adoração é uma necessidade que está dentro de nós. Se a gente não adora ao Deus verdadeiro, inevitavelmente a gente redireciona essa necessidade para outras coisas. Dinheiro, poder, aceitação, conforto. Todo mundo serve a um Deus, percebendo ou não. Certo. Agora vamos trazer essa teoria toda para o nosso campo de batalha diário, a tela do celular. É exatamente aqui que a nossa adoração está sendo moldada, todos os dias. E aqui está a conexão crucial. O algoritmo das redes sociais, ele entende perfeitamente o Homo Adoremus. Ele não foi projetado para capturar a nossa mente. Ele foi projetado para capturar a nossa atenção. E por quê? Porque a atenção é a moeda moderna da adoração. A regra é simples. Onde está a nossa atenção, ali também estará o nosso coração. E isso nos leva a uma pergunta um tanto quanto desconfortável. O que é que está de verdade formando a nossa visão de mundo, nossos desejos, as nossas opiniões? São aqueles 15 minutinhos de leitura bíblica na semana? Ou são as, 5 horas diárias rolando o feed do TikTok e do Instagram? Porque no fim do dia, aquilo que a gente consome é o que está nos discipulando. A consequência disso é biológica mesmo. Esse fluxo sem fim de estímulos e de dopamina barata vicia o nosso cérebro. Ele simplesmente perde a capacidade de se concentrar numa oração de 10 minutos ou numa leitura mais profunda. A dificuldade de orar hoje em dia pode não ser só falta de fé, mas um cérebro que foi literalmente treinado para odiar o silêncio e o foco. Então, como é que a gente luta contra isso? Bom, a contraofensiva começa num lugar que talvez seja surpreendente, o nosso corpo. Primeiro, a gente precisa destruir uma grande mentira, a teoria dos 2 andares. Sabe aquela ideia de que Deus só se importa com o andar de cima, a oração, a alma, o espírito, enquanto o andar de baixo, corpo, sono, comida, hábitos, é neutro ou, secular? A grande verdade é que se o andar de baixo desmorona, o chão do andar de cima cede junto. E isso muda completamente a nossa perspectiva. O mundo fala em autocuidado, né? O foco é no eu, para se sentir bem.
Já o reino fala de mordomia, com o foco no Senhor. A gente cuida do corpo não como um fim em si mesmo, mas porque ele é o templo do Espírito e a ferramenta da nossa missão. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Quando ele diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ele não está sendo masoquista de jeito nenhum. Ele está agindo como um mordomo fiel, garantindo que a ferramenta esteja afiada e pronta para o trabalho. E isso ilustra o princípio de forma brilhante. O corpo é um servo excelente, mas um senhor terrível. Quando os nossos apetites, os nossos impulsos físicos nos governam, a gente acaba sabotando o nosso propósito. Mas quando a gente disciplina o corpo para servir a alma, aí ele se torna um instrumento poderoso. E agora vamos para a parte final, a mais prática de todas. Se os nossos hábitos formam a nossa adoração, a gente precisa de contra-hábitos, ou contra-liturgias, para redirecionar o nosso coração. A gente pode começar com 5 rituais bem poderosos. A liturgia do primeiro olhar, Bíblia antes da tela, para definir a direção do dia. O jejum de dopamina, um momento de silêncio intencional para poder ouvir. A mordomia do sono, tratar o descanso não como um luxo, mas como adoração. O altar do suor, usar a disciplina física para fortalecer a alma. E por último, a liturgia da mesa presente, refeições sem telas, para uma reconexão de verdade. Mas tem um aviso muito importante aqui. A disciplina não pode virar um novo ídolo. A história de Robert Murray M'Cheyne é um exemplo trágico disso. Ele foi um pastor super piedoso lá na Escócia que vivia por um lema perigoso: é melhor se gastar do que enferrujar. Ele trabalhou sem parar, ignorando o descanso, ignorando a saúde, achando que isso era zelo espiritual. Aos 29 anos de idade, ele contraiu tifo. Mas ele não morreu só da doença. Ele morreu porque o corpo dele já estava em colapso total por causa da exaustão crônica. Ele não tinha mais defesas. No leito de morte, ele deixou este aviso, um aviso assustador que ecoa até hoje. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Ai de mim, eu matei o cavalo. Ele sabotou a própria missão ao negligenciar a ferramenta que Deus lhe deu. E isso nos deixa com a pergunta final para reflexão. Nossos hábitos diários, seja a preguiça ou o excesso de trabalho, o vício em telas ou a negligência com a saúde, qual cavalo eles estão matando? E o mais importante, que mensagem, que propósito está se perdendo junto com ele?